Olá, desenvolvedor! Hoje nós vamos falar sobre esse operador tão importante em JavaScript que é o Spread Operator, também conhecido como REST Parameters. É assim que você vai encontrar na documentação, cujos links você vai poder ver na descrição do vídeo, tá? É um operador muito útil, extremamente flexível, que a gente vai poder usar bastante aqui no nosso dia a dia como desenvolvedores. A gente vai ver como usá-lo quando estiver declarando uma função ou chamando uma função, e os dois papéis que ele assume. Também do lado esquerdo de uma atribuição, também conhecido como left hand side. E vamos ver o uso dentro de arrays e objetos, né, atuando como spread. E por fim a gente vai ver a relação dele com iteradores. Se você já conhece o operador, mas não entende, nunca viu esse método especial que nós vamos cobrir aqui, que permite você usar ele dentro de um array, assista o vídeo até o final, porque você vai aprender com certeza algumas coisas novas. A gente vai começar aqui, como sempre, chamando o REPL do Dino. E vamos criar uma função bastante simples que recebe 3 parâmetros e nos retorna um array contendo os 3 parâmetros que você passou para a função. Vamos chamar a função f sem nenhum parâmetro. Uma característica de JavaScript que difere essa linguagem de outras é que você pode sim chamar uma função com mais ou menos parâmetros do que ela espera. Não há nenhum erro nisso, tá? É comum fazer código assim. Então, chamar f sem nenhum parâmetro faz com que o JavaScript, os parâmetros que você não passou, no caso nenhum desses 3, assumam esse valor undefined. Então, é simplesmente um primitivo da linguagem que é atribuído para os parâmetros que não forem fornecidos. Então vejam o que acontece quando eu chamo f de 1, f de 1, 2 e f de 1, 2, 3, só para provar meu ponto. Se eu puder ou quiser passar mais parâmetros, eles serão ignorados, porque você só está lendo os 3 primeiros. Você poderia pensar assim, eu posso usar essa estratégia para ter um número variável de parâmetros em f. Eu poderia vir aqui e falar, f vai ter vários parâmetros e eu posso eventualmente utilizar ou não esses parâmetros, uma vez que eu posso não passá-los. Essa estratégia não vai escalar, porque você vai estar sempre limitado ao número de parâmetros que você puder definir aqui em f. Ou seja, nós precisamos de uma característica da linguagem que permita a gente definir um número variável de parâmetros. E aí que entra o operador spread, que nesse caso está atuando como um REST parameters. Por quê? Ele está coletando todos os seus parâmetros, é isso que o ponto está dizendo. Ele está coletando todos os parâmetros de f nesse array chamado args. É o nome que você quiser, tá? Eu chamei de args, mas pode dar o nome que você quiser. E ele também pode acontecer depois de parâmetros que são posicionais, que a gente chama. Ou seja, eu teria que, de alguma forma, primeiro fornecer A e B para começar a coletar os argumentos aqui. Então eu posso fazer tanto assim quanto assim, os dois casos são válidos. Se eu chamar f sem nenhum parâmetro, notem como ele agrupa, coleta os nossos argumentos num array vazio. É isso que ele está mostrando aí. Se eu passar o f com um parâmetro, com 2, com 3 ou com quantos parâmetros eu quiser, ele vai sempre coletar esse número variável de parâmetros em args. Então args vai ser um array contendo todos os parâmetros que você passar, não importa quantos. Muito bem, agora eu vou declarar uma função g que vai receber os mesmos 3 parâmetros e vai retornar o mesmo array. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a f e nós vamos repassar para a g os parâmetros recebidos por f. Então, vamos chamar a f, por exemplo, com 3 parâmetros e vamos ver o que a g está recebendo. Então veja, a g está recebendo, na verdade, apenas um parâmetro que é um array. Por quê? Porque de fato ele é um array contendo os 3 parâmetros. Então como é que eu faço para poder passar os 2 parâmetros adicionais?
Se a gente não tiver uma construção especial da linguagem, a gente é obrigado a recorrer a esse tipo de artifício, tá? Isso aqui vai funcionar, mas de novo não escala, né? Então vejam, funcionou. Como que eu faço então para pegar os meus argumentos que foram condensados nesse array chamado args, usando esse operador, né, o rest parameters que a gente chama, e espalhá-los na chamada de G? Ocorre que é o mesmo operador utilizado para espalhar. Então aqui eu uso ele para coletar os argumentos em um array, enquanto que aqui ele é usado para espalhar. Então se eu chamar a f, eu tenho exatamente o mesmo resultado que eu tinha aqui, tá? Então, reparem como quem olha de fora acha que estamos falando da mesma construção. Não. Aqui ele serve para coletar os argumentos num array. Por quê? Porque ele está na definição da função. Como aqui eu estou chamando uma função, ele serve para espalhar. Ele tem um efeito inverso. Seguindo aqui na nossa explanação, eu vou declarar aqui um array de números. Então vamos lá. Tenho aqui um numbers que valia de 1 a 5. Eu vou mostrar para vocês uma técnica bem legal de uso de spread para você simplificar teu código. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o numbers qual é a cabeça dessa coleção, a cabeça dessa lista. Cabeça, por definição, é o primeiro elemento. Então vai ser o 1. E tail? Tail é a cauda. Tail vão ser os elementos restantes, de 2 a 5. Então reparem como eu, de maneira imperativa, instruir o sistema a pegar o primeiro elemento e fatiar todos os demais a partir do segundo, ou seja, do segundo em diante. Lembrando que o método slice não gera, ele gera uma nova cópia, né? Ele gera uma versão, ele é imutável. Significa que ele gera uma cópia nova do seu numbers com os valores de 2 a 5. Enquanto que o splice faria um fatiamento real do teu numbers original. Tá? A gente fala que ele atua in place. Muito bem. O que eu posso fazer então para poder, ao invés de fazer duas instruções de maneira imperativa, dizer o que eu tenho que separar nesse array, eu uso uma única instrução e aqui é o rest parameters em ação. Então o que ele está dizendo? Eu estou fazendo um assignment de um array em outro array. Né? Repara como ele aparece do lado esquerdo do igual, left hand side. Então, primeiro elemento do array, numbers, vai vir para head e vou coletar todos os demais, ou todo o resto, em tail. Então, se eu perguntar quanto vale head, ele vale 1, e tail de 2 a 5. Então, essa instrução, ela condensa numa única instrução e de maneira declarativa o que essas duas instruções faziam de maneira imperativa. Bem interessante. Eu também vou mostrar o mesmo uso num objeto. Então vejam, eu tenho agora um objeto que tem as coordenadas 3D x, y, z. Eu quero obter a coordenada x, que é 1, e quero pegar todas as demais, coletar nesse resto. Então vejam, x vale 1 e o resto vale y e z, 2 e 3 respectivamente. Eu posso coletar y. Então agora y vale 2 e o resto x e z. Posso coletar x e y. Olha como ele é extremamente versátil. X e y vale respectivamente 1 e 2 e o resto vale z3. Seguindo aqui, mais um uso para spread é quando você tem essa construção. Um array, então eu estou começando ele com 0, terminando com 6 e eu estou espalhando, que é o significado de spread, né? Eu estou espalhando os numbers no meio. Então reparem como aqui no meio eu tenho exatamente o meu array de numbers. Então qual que é o modelo mental para ler esse tipo de código, tá? É simples. Imagina que no lugar de numbers você tivesse os números de 1 a 5. Ó. Então, veja, no lugar de numbers eu tenho os números. Reparem como é o mesmo resultado. Qual que é o modelo mental da leitura do ponto, 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 seguido de um array? É como se você não tivesse os limites do array. Então você imagina você apagando os limites. O que sobra é o que ele vai espalhar.
Então, isso é o spread atuando num array. Vamos ver agora o spread atuando num objeto. Eu estou espalhando coords e eu estou acrescentando o W, que vale 4. Modelo mental, vamos lá. No lugar de coords, o que eu tenho? Eu tenho exatamente as nossas coordenadas. Ó. Então eu tenho isso. Qual que é o modelo mental? Ponto, ponto, ponto de um objeto é como se você não tivesse o limite do objeto. Nem o abre e nem o fecha. O que resta é o que vai funcionar. Né? Então, exatamente igual a isso aí. É um modelo mental para você entender o spread. Por fim, a gente vai ver a relação dele com iteradores. Então vamos lá. Eu tenho essa classe, que é uma classe bem simples, que recebe no seu construtor um objeto e ele simplesmente instancia, cria esse atributo, né, essa propriedade obj a partir do parâmetro de mesmo nome. Então vamos lá. Vou criar um Czinho. Ó, o Czinho é esse cara aí. Ele tem uma propriedade obj dentro dele que contém essas nossas coordenadas. Eu vou tentar espalhar o Czinho num array. Ele vai dizer assim, não consigo porque o Czinho não é iterável. Um erro. Então, como que eu conseguiria obter essa funcionalidade do uso do spread num objeto genérico qualquer que eu construí, uma classe, a partir de uma classe? Então, está faltando algum método que faça essa iteração. Então, vejam, eu vou criar um método cujo nome é SymbolIterator, esse é o nome. Symbol, ele é um primitivo na linguagem. Iterator, ele é um símbolo que já existe em JavaScript. Né? Já vem pronto, vamos falar assim. Então, qual é o nome desse método? SymbolIterator. Repare, é o nome. Isso não é uma string, hein? Isso é um nome. Este asterisco significa que ele é uma função geradora. Se você não sabe o que é isso, não deixe de clicar no link acima para você conhecer esse tópico que é super legal, tá? Uma função geradora é uma função basicamente que permite você chamar múltiplas vezes a mesma função. Tem uma técnica, né? Primeiro você chama uma vez, obtém um iterador, depois você chama o método next nesse iterador, até que a propriedade done, retornada pelo next, seja verdadeiro. De novo, olhe lá o vídeo, você vai acompanhar e entender esse tópico. Resumidamente, toda vez que eu dou um yield numa função geradora, eu retorno um valor daquela função. A função geradora tem por característica o fato de que ela não perde o contexto. Então você pode chamar esse iterador múltiplas vezes e ele vai manter o contexto. Bom, para que tudo isso? Significa que se eu reinstanciar o meu Czinho, agora essa construção passa a funcionar. Olha que interessante. Então, o que eu estou retornando de cada uma das chaves? Ah, detalhe, se você não conhece esse object.entries, não deixe de ver o link acima, onde eu tenho um vídeo que fala sobre esse tópico. Né? É um short. Em menos de um minuto a gente comenta como isso aqui funciona. O que eu estou dizendo aqui? Pegue as entradas do meu objeto, quebre em chave e valor e formate uma string contendo a chave, valor. Por isso que você está vendo chave, valor em cada um deles, tá? Então o que eu fiz? Eu implementei um método especial que permite eu utilizar o ponto num objeto genérico e ele vai me dar exatamente o que eu obteria se fosse um array, tá? Uma característica desse ponto que eu posso passar para ele tanto um objeto que implementa o método SymbolIterator quanto um iterador em si. Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui e chamar, ó, vou chamar o método SymbolIterator. Ó, repare como eu estou chamando o método. Então eu estou chamando esse método no objeto C. O resultado é o mesmo. Esse parênteses, inclusive, é opcional. Tá? É o mesmo resultado se eu fizer isso. É muito mais simples a gente usar essa notação, mas é importante saber que os dois casos são suportados. Num vídeo mais à frente, eu vou preparar um material onde eu vou contar detalhes de como isso aqui é implementado por baixo dos panos. Tá? Nós vamos implementar uma função
que faz o que o ponto faz. Se você não conhece, nunca viu nada parecido, não deixe de assistir esse vídeo, eu devo publicar em breve. Ótimo, então pudemos cobrir todos os tópicos previstos para hoje. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o nosso canal com os seus amigos, colegas de trabalho, para que a gente possa crescer essa comunidade. Nosso canal foca muito em conceitos, muita dica de JavaScript. Por que não TypeScript? Porque a gente primeiro vai cobrir JavaScript, vamos explorar bem as ideias por trás da linguagem, que é hoje a principal linguagem no mundo web, e na sequência eu vou começar a preparar os vídeos em TypeScript. Mas antes eu preciso dar uma boa introdução nos principais tópicos do JavaScript que não são, em geral, dominados pela maioria dos desenvolvedores. Né? Uma linguagem que a gente acha que sabe as coisas, mas na verdade, às vezes deixa passar coisas relevantes, como os tipos primitivos, como é que funcionam as closures, os próprios iteradores, funções geradoras, ou seja, todos os vídeos que a gente tem publicado recentemente. Tá legal? Fique ligado, acompanhe o nosso canal e compartilhe para que a gente possa crescer. Forte abraço.